Me chamo Juliana, da cidade de Campinas, interior de São Paulo. Estou gravando esse testemunho para o canal Testemunhos Santos CCB. Esse testemunho é uma obra linda que Deus fez na minha vida, e eu preciso contar para glorificar o nome dele. Meus irmãos, desde que eu nasci, eu fui criada dentro da graça. Meus pais são da antiga, daqueles que viviam de jejum e oração, e me ensinaram desde pequenina a amar a casa de Deus. Eu cresci na mocidade, participava de todos os cultos. Desde mocidade, ensaio, culto oficial, reunião de jovens. Era meu prazer estar na casa de Deus. Eu sempre fui muito tímida, mas o Senhor me visitava com uma paz tão grande quando eu cantava os hinos, que às vezes eu nem conseguia terminar o hino de tanto que chorava. Com 16 anos, conheci o irmão João Marcos, um servo temente, batizado também desde pequeno. Nos conhecemos em um ensaio de jovens. A gente não trocava a palavra fora do tempo. Tudo foi com muita oração. E com 18 anos, pela permissão de Deus, nos casamos. O Senhor confirmou esse casamento pela palavra várias vezes. Foi uma bênção, meus irmãos. Mas como diz a palavra, no mundo tereis aflições. E eu não sabia que tão cedo a minha fé seria colocada à prova como nunca antes. Com poucos meses de casada, engravidei. A alegria tomou conta da nossa casa. Os irmãos ficaram felizes. As irmãs da comum prepararam um enxoval, cantavam um hino comigo. Só que no terceiro mês de gestação comecei a passar muito mal. Enjoos fortes, tontura, pressão que caía do nada. Eu não conseguia comer. Perdia peso em vez de ganhar. Fui no hospital. Fiz exame e os médicos disseram que era uma gravidez de risco. E ali, meus irmãos, começou o vale mais profundo da minha vida. Eu tinha crises de vômito que não paravam. Meu corpo não aceitava comida. Comecei a inchar, mesmo sem comer. Tive que parar de trabalhar. Eu ficava sozinha o dia inteiro em casa, chorando. O João Marcos chegava do serviço e me encontrava com os olhos fundos, cansada, fraca. Eu me arrastava para orar, mas não saía nem palavras. Eu só chorava, pensando e fazendo perguntas na minha cabecinha. Com 5 meses de gravidez, meu útero começou a abrir antes da hora. Os médicos disseram: o bebê pode não resistir. Se nascer agora, não sobrevive. Me internaram, e ali começou uma prova que só Deus para sustentar. Fiquei no leito do hospital, isolada, tomando medicação para segurar o bebê. Eu escutava o choro das outras mães que perdiam seus filhos. O hospital era um campo de guerra, espiritual, irmãos. Toda noite eu chorava, colocava a mão na barriga e dizia: filho, resiste, mamãe te ama, fica firme que o Senhor está aqui com a gente. Mas o silêncio de Deus me matava por dentro. Busquei palavra em pensamento, no coração, e o Senhor dizia: ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Glória a Deus, irmãos. Com 7 meses tive uma hemorragia. Foi uma madrugada de sangue e dor. O médico entrou no quarto, correndo e falou: prepara para a cesárea agora. Se não tirar, morre mãe e filho. Eu já não sentia mais minhas pernas. O rosto formigava. A pressão desceu tanto que vi tudo girando. Senti que minha alma queria sair do corpo. Naquela sala fria, com luz branca, eu tremia e pedi para ver meu marido. Ele entrou, me viu deitada com máscara de oxigênio, os olhos fundos. E eu só consegui dizer: se eu morrer, cuida do nosso filho e não deixa de servir a Deus, meus irmãos. Ele caiu de joelhos e começou a orar ali mesmo, no centro cirúrgico. A médica pediu para ele sair, e ele foi para o corredor chorando, clamando: Senhor, salva ela! Salva ela! E eu ali, entre a vida e a morte, meus irmãos, naquele centro cirúrgico gelado, com aquelas luzes brancas ofuscando os olhos. Eu sabia que estava entre a vida e a morte. Os aparelhos apitavam, os médicos corriam, falavam termos que eu não entendia, e eu só pensava: Senhor, essa é a hora? É hoje que eu vou te encontrar? Eu só tenho 20 anos, meu Deus. Meu filho ainda nem nasceu. O sangue não parava de descer. Eu sentia meu corpo se esvaziando. A médica olhou para a enfermeira e disse: Código vermelho! Corre com ela para a sala! E a última coisa que eu vi, antes de fechar os olhos, foi uma enfermeira olhando para mim e dizendo: Se apega com Deus, moça. Só Ele agora. Ah, meus irmãos, só Deus mesmo. Enquanto isso, no corredor do hospital, meu esposo de joelhos clamava. Chorava como criança e dizia: Senhor, não leva minha esposa, não leva meu filho.
Me deixa sofrer no lugar deles, mas salva eles, ó Senhor. E Deus, que tudo vê e tudo escuta, começou a mover os céus. Naquela madrugada, o Senhor despertou uma irmã anciã lá na nossa comum, uma mulher que não saía de casa fazia meses por conta da saúde. Mas naquela noite, Deus a levantou com uma palavra no coração: levanta e clama. E ela ligou para outras irmãs e disse: vamos orar pela irmã Rebeca. O Senhor está visitando com vida e morte. E começou a convocação. Eram 2 da madrugada quando os 5 irmãos chegaram no hospital com fé, com Bíblia, com o joelho disposto a dobrar. A segurança do hospital tentou barrar, mas um médico viu a aflição deles e disse: deixa entrar, eles não vão atrapalhar não. Deixa orar. Meus irmãos, quando eles entraram naquele hospital, parecia que uma luz diferente chegou junto. Uma enfermeira disse depois que nunca viu aquilo. Foi como se o ambiente mudasse. Uma paz tomou conta do hospital inteiro. E ali eles começaram o clamor. Ajoelharam no chão da recepção e começaram a cantar baixinho o hino 404. Na tua dor, Jesus te vê. Teu pranto ouve com amor. Aleluia, Senhor Jesus. Meu esposo de mãos dadas com eles, as irmãs chorando, os irmãos de olhos fechados, suando de tanto orar. E enquanto isso, lá dentro da sala, eu já estava sendo aberta em cirurgia. A médica gritou: o coração do bebê parou. Rebeca tá com pressão 0. Prepara desfibrilador. Eles tentaram reanimar. Nada. Tiraram o bebê com pressa, mas ele veio sem sinal de vida. Meu filho nasceu morto. O médico olhou e disse: vamos tentar. Vamos tentar só mais uma vez. E enquanto faziam massagem cardíaca no bebê, uma das enfermeiras começou a chorar. Ela disse: eu não sei o que está acontecendo aqui, mas tem algo diferente nesse lugar. Na mesma hora, lá na recepção, mais irmãos chegaram e entraram. Um dos varões que orava se levantou e disse: Deus manda dizer que ele entra com vida onde o homem já decretou morte. Glória a Deus! E começaram a cantar com mais força. A segurança tentou dispersar, mas não conseguiram. Ninguém tinha força de tirar eles de lá. Era como se um anjo estivesse segurando cada um no chão. Era só lágrima, glória, aleluia. E meus irmãos, dentro da sala, naquele exato momento, o bebê que estava sem batimentos, sem respiração, sem nada, deu um soluço. O médico olhou e disse: eu vi movimento. Continua. A médica virou e gritou: prepara a incubadora. Ele voltou. E pela primeira vez meu filho chorou. Um choro fraco, mas era um choro de quem estava dizendo: eu voltei. Deus não deixou eu ir. Aleluia, Senhor. E eu estava indo embora. Meu coração falhou. Minha respiração parou. Os aparelhos não marcavam mais nada. A médica fez a última tentativa. Injetou a adrenalina direto no coração. E quando fez isso, meu corpo tremeu e os sinais começaram a voltar. A enfermeira chorando dizia: ela tá voltando, ela tá voltando. E a médica falou: não é possível. Eu vi ela morrer. Eu vi, meus irmãos. O milagre estava feito. Depois de tudo, colocaram meu filho na incubadora, lutando para respirar, e me levaram para a UTI. E os irmãos do lado de fora, quando souberam, começaram a glorificar. Uma médica veio até os irmãos e disse: eu não sei o que vocês têm, mas a presença que vocês trouxeram aqui salvou 2 vidas hoje. No outro dia, fui abrindo os olhos devagar. Tava tudo embaçado, mas consegui ver meu esposo chorando ao meu lado. Ele falou baixinho: você voltou, meu amor. Você voltou. Deus te trouxe de volta. E meus irmãos, os médicos não sabem explicar. Disseram que o bebê nasceu sem vida, que eu perdi muito sangue, que nenhuma mulher resistiria àquela pressão, àquela hemorragia. Mas o que a medicina não explica, a fé revela. Foi Deus. Só Deus para fazer isso, eles disseram. Ele nasceu morto, mas de repente começou a respirar. É impossível. Mas, meus irmãos, para o nosso Deus nada é impossível. Meus irmãos, se a prova no parto já tinha sido pesada, o que veio depois foi um deserto inteiro. Porque quando a gente pensa que a luta acabou, Deus mostra que ainda tem chão para caminhar, mas também tem vitória reservada, tem milagre escondido nos bastidores. Glória a Deus! No dia seguinte do parto, eu ainda estava na UTI, ligada em tubo, sem conseguir falar. E meu filho, meu Deus, irmãos, meu filho estava numa incubadora com tantos fios no corpinho que eu nem conseguia ver a pele dele. Era um bebê, tão pequeno,
tão frágil, parecia de vidro, não respirava sozinho. Os pulmões estavam imaturos, tinha convulsão, e os médicos diziam: ele não vai resistir. O cérebro sofreu falta de oxigênio. Provavelmente, mesmo que viva, vai ter sequelas graves. Meus irmãos, que mãe que escuta isso e não desmorona? Mas foi só Deus para me manter firme. Na minha cabecinha, eu estava pensando em Deus e que Ele não iria deixar meu filho desse jeito. João Marcos, meu esposo, estava em jejum direto. Ele não saía do hospital, dormia em pé com a cabeça encostada na parede. Os irmãos continuaram vindo. A mesma irmã anciã que foi tocada por Deus, na madrugada do parto organizou uma corrente de oração. A irmandade inteira da nossa comum orava 3 vezes por dia por mim e pelo bebê. E Deus, mesmo em silêncio, não deixou a esperança morrer. Meus irmãos, teve um dia que o médico entrou no meu quarto e disse assim: Rebeca, você tá melhorando. Mas o bebê... Olha, a gente tá fazendo tudo o que é possível. Agora é só esperar. Aquilo doeu como uma facada. Eu não podia sair da cama, mas pedi pro João Marcos: me leva até a sala da UTI, nem que seja numa cadeira de rodas. Eu preciso ver meu filho, nem que seja a última vez. Ele pediu autorização e, depois de muita insistência, permitiram. Me colocaram numa cadeira, bem fraca, e me levaram. Irmãos, quando eu vi meu filho pela primeira vez, com as perninhas tão fininhas, o peito subindo e descendo com a ajuda das máquinas, os olhinhos fechados, eu chorei tanto que parecia que meu corpo ia se esvaziar de novo, e eu falei baixinho, com a boca quase sem força: Senhor, eu sei que esse menino é teu. Eu sei que o inimigo tentou matar, mas o Senhor prometeu que ele viveria. Então, se o Senhor quiser, sopra o teu fôlego dentro dele agora. Dá vida onde só tem silêncio. Irmãos, aleluia, Jesus, glória a Deus. Isso é para glorificar de pé. Naquela madrugada, ele teve uma melhora inesperada. O pulmão começou a reagir. O médico veio de manhã assustado, dizendo: a gente não entende. O que a gente esperava era o pior, mas parece que algo mudou do nada. Ele teve uma resposta respiratória que a gente não viu antes. Foi o primeiro milagre. Depois disso, vieram outros. A infecção que ele tinha nos intestinos sumiu de um dia para o outro. Os exames que apontavam sequelas cerebrais vieram limpos. Os médicos balançavam a cabeça e diziam: é como se o corpo dele estivesse se refazendo sozinho. Mas nós sabíamos que não era sozinho. Era Deus refazendo o que o inimigo tentou destruir. Eu ainda não conseguia amamentar. Estava fraca, perdia sangue. Minha pressão subia e descia como montanha-russa. Tive infecção no útero, febre alta. Vomitava tudo. Mas cada vez que eu pensava em desistir, o Senhor me visitava no pensamento com um trecho de hino, com um versículo da palavra. Uma madrugada, febril e tremendo de dor, o Senhor me fez lembrar do hino 187. Se o inimigo me tentar, e for grande a aprovação, Jesus comigo está, ele me dá de pé. E eu senti como se uma mão me abraçasse naquela cama. Não era imaginação, era o Consolador. Aleluia! No 10º dia, eu ainda estava internada. O bebê já tinha saído da incubadora, mas ainda usava suporte de oxigênio. Ele já mamava um pouquinho, bem devagar, e os médicos diziam: o que ele passou ele não tinha chance, mas tá aí, comendo, respirando, reagindo. No no dia, nos chamaram para conversar. Rebeca, João Marcos, vocês vão ter alta amanhã, os dois. Mãe e filho em casa, com saúde. Eu e meu esposo começamos a chorar ali mesmo, na frente da médica. A gente não conseguia falar, só chorava. E glorificava. E ela, médica experiente, já de muitos anos de profissão, olhou pra gente e disse: olha, eu não sou crente, mas se vocês servem um Deus que fez isso com vocês, por favor, não parem de orar por nós aqui nesse hospital. Tem algo diferente em vocês. Isso aqui não foi só medicina. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. E assim, depois de 30 dias de luta, lágrimas, noites em claro, febres, tubos, remédios, orações, promessas, depois de tudo, nós saímos daquele hospital, eu segurando nos braços o menino que nasceu morto e que Deus soprou vida. O menino que a medicina disse que não teria futuro e que Deus já tinha separado desde o ventre. Mas, meus irmãos, a história dele só estava começando, porque esse menino foi crescendo e a graça do Senhor crescia com ele. E o nome dele...